Vereador, na sua opinião, o tema meio ambiente entrou definitivamente na pauta? Olha, eu já, desde o meu primeiro mandato, que eu já venho tratando desse tema de forma recorrente, inclusive com ações durante o mandato, de distribuição de mudas nas datas comemorativas, né? Obviamente que após a passagem pela Secretaria do Meio Ambiente, eu me sinto inclusive muito mais preparado para poder tratar, discutir o tema meio ambiente. Até porque na Prefeitura de Vitória nós temos técnicos, servidores efetivos extremamente qualificados e que me subsidiaram de muitas informações para que eu, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista técnico, pudesse me sentir à vontade para poder fazer esse debate com a cidade. O senhor voltou à Câmara agora, recentemente, e o senhor já está justamente trabalhando para instalar uma CPI para apurar esse despejamento de minério ali na Ponta de Tubarão. Por que o senhor trouxe como primeiro eixo de pauta justamente esse tema? Foi pela sua vivência na Secretaria que deu essa luz para o senhor, esse tema é importante para a cidade, foi por isso? Exatamente isso, sim. A gente, de maneira geral, todos têm conhecimento sobre esse fato, sobre esse passivo ambiental que nós temos ali no final de Cambori, principalmente. Acontece que, como secretário, eu também pude impulsionar um pouco essa discussão com relação a esse tema, buscando uma solução final para essa questão. E aí, junto com o Ministério Público, junto com o IEMA e até mesmo com a empresa, participamos de algumas reuniões e acho que trazer a Câmara Municipal para esse debate é uma força a mais. Eu acho que traz para a Câmara um protagonismo na solução definitiva dessa temática. E o senhor acha que pode fazer mais como vereador, como secretário? Essa é sempre uma boa discussão, né? Algumas pessoas às vezes me perguntam, mas eu votei em você para vereador e você foi secretário. E eu digo para as pessoas o seguinte, olha, eu tenho que estar no lugar onde eu posso entregar mais para você. Se de repente na Câmara eu consigo entregar mais com projetos de lei, com a minha atuação, é melhor estar na Câmara. Mas se eu tiver a oportunidade de ocupar uma função no Executivo, ao invés de ficar solicitando que a Prefeitura realize um projeto e puder eu mesmo realizar para entregar isso para a população, então vale a pena estar no Executivo. Então vale a pena estar onde eu possa fazer mais pela população de Vitória. Nesse momento eu entendi que eu podia fazer mais pela população de Vitória na Câmara Municipal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o seu processo de saída da Secretaria de Meio Ambiente. Quais foram as razões que levaram o senhor a sair da Secretaria? Como é que foi esse processo? Não foi um processo fácil, porque na verdade eu me preparei para ficar na Secretaria até abril do ano que vem, né? Preparei um planejamento de entrega para a cidade até abril e infelizmente eu acho que o prefeito acabou antecipando demais o processo eleitoral e a minha presença no Executivo começou a trazer um desconforto, um incômodo em função da questão da reeleição, da campanha no ano que vem. Talvez por conta do protagonismo que eu estava exercendo no governo pela minha primeira passagem na Secretaria de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana, somado a um protagonismo em função das entregas que estavam preparadas que a gente fizesse na Secretaria de Meio Ambiente. Isso tudo somado acabava que, acho que trazia muito desconforto ao prefeito e, enfim, acho que acabou havendo um processo de desidratação, um processo de esvaziamento da pasta e dos projetos que eu vinha tocando na secretaria. E como é uma secretaria sem recurso financeiro quase nenhum, né, exige muita criatividade, muita inovação e principalmente muito apoio político para você conseguir realizar as coisas. Sem dinheiro e sem apoio político, ia ficar muito difícil conseguir fazer essas entregas para a população. E a população vai ficar sem essas entregas? A pessoa falou que estava planejando algumas entregas e que elas não foram concretizadas ainda, ou algumas foram?
O senhor poderia explicar melhor? Olha, eu acho que não. Eu acho que, de uma maneira ou de outra, a gente vai cobrar para que essas ações sejam implementadas. Mesmo não tendo conseguido avançar com algumas delas na prefeitura, eu vou fazer o caminho pela Câmara Municipal. Por exemplo, assim, quais eram as entregas que estavam sendo? Por exemplo, as 3 consultas públicas para a criação das 3 novas unidades de conservação na cidade de Vitória. Eu peguei uma secretaria, depois de 2 anos e 3 meses de governo, sem nenhuma entrega para a cidade, sem nenhum avanço do ponto de vista ambiental para a cidade. E de repente, depois de 10 anos, a gente prepara todos os estudos técnicos e uma proposta para a criação de 3 novas unidades de conservação na cidade. Isso não exige recurso financeiro, né, num primeiro momento. Isso exige apoio político. A gente chegou a marcar essas consultas públicas para a criação do Parque Natural de Fradinhos e Romão, naquela região, para a criação de um parque natural também na região da Grande Santo Antônio, ali próximo do bairro Grande Vitória e Anguetá, e para a criação da primeira unidade de conservação marinha da cidade de Vitória, né? Uma ilha com um protagonismo enorme nessa questão costeira, náutica, marinha, com uma vida marinha forte. Não é possível que nós não tenhamos uma unidade de conservação que trate dessa região. Num primeiro momento, depois da marcação dessas consultas públicas, ainda antes de eu sair da prefeitura, e depois que eu saí da prefeitura elas foram canceladas, mas aí a gente acabou atuando e a comunidade reagiu muito fortemente a esses cancelamentos, essas consultas públicas, e aí naturalmente o prefeito foi obrigado a remarcá-las, e elas vão acontecer agora no mês de novembro, e eu obviamente vou participar de todas elas, porque aí não adianta desmarcar ou cancelar para tentar me desvincular desses projetos, porque eles vão ter a minha marca, vão ter o meu DNA como secretário de Meio Ambiente em Vitória. Essa e outras que no decorrer do mandato a gente vai apresentando para a cidade, fazendo a discussão, e eu acho que inevitavelmente a prefeitura vai ser obrigada a implementar cada uma delas. Outras estão acontecendo, como a chegada da lancha, né, para que a prefeitura de Vitória, a Secretaria de Meio Ambiente, possa fazer aí a fiscalização da pesca ilegal na cidade, implementar um trabalho de gerenciamento costeiro mais forte. Enfim, tem uma série de outras propostas que a gente vai aí, ao longo dessas próximas semanas, dos próximos meses, apresentando para a cidade e forçando a prefeitura a entregar cada uma delas. O senhor está no PSD, que é um partido que tem o seu nome e o nome do deputado Enivaldo dos Anjos, cogitados, né, colocados como possíveis nomes que possam vir a disputar a prefeitura de Vitória. O deputado Enivaldo tem, por conta da Assembleia, que dá uma visibilidade estadual, né, tem feito um posicionamento muito independente e discursos bem contundentes que têm garantido a visibilidade dele no mercado político. E o senhor que tem uma identidade com a capital. Como é que está sendo construído o processo eleitoral de 2016 dentro do PSD? Olha, o Enivaldo, eu acho que trouxe um gás novo, uma identidade nova para a Assembleia. É um grande parlamentar, é um político que merece ser respeitado. Eu acho que eu tenho tentado, assim, e tentei a todo momento, evitar trazer para esse momento a discussão do processo eleitoral que vai se dar daqui a um ano, em outubro do ano que vem. Eu acho que ainda tem tempo para essa discussão. E nesse momento de crise econômica, nesse momento difícil de crise política e ética que atravessa o país, eu acho que o mais importante nesse momento era focar nos processos de gestão, nos temas e nas bandeiras que uma cidade como Vitória merece. É o caso das finanças públicas da cidade, por exemplo. Eu acho que tem toda uma discussão e um debate para ser feito com a cidade até pelo menos junho, julho do ano que vem. O nome do deputado Enivaldo está colocado dentro do partido, em especial em Vitória, com as nossas lideranças partidárias, os nossos pré-candidatos a vereador, as lideranças comunitárias em função dessa antecipação do processo eleitoral do ano que vem me cobrado muito a colocação do meu nome para a disputa eleitoral. Eu não descarto essa possibilidade, mas
isso não é o que me motiva nesse momento. O que me motiva nesse momento é o trabalho que deve ser feito pela cidade, e a partir daí, a partir de algumas entregas importantes ou de alguns ajustes importantes, a gente pode pensar na política eleitoral do ano que vem. Eu acho que ainda tem bastante tempo, o futuro a Deus pertence. Eu me encontro hoje livre, leve e solto para poder fazer o debate com a cidade, apresentar, quem sabe lá na frente, as minhas propostas, e se a cidade quiser, eu acho que estou pronto para essa disputa eleitoral também. Mas numa leitura descompromissada, vamos dizer assim, do processo eleitoral do ano que vem, a gente tem um cenário que apontam para algumas candidaturas fortes, a prefeitura, como o do ex-prefeito Luiz Paulo, o deputado federal Lelo Coimbra vem se movimentando bastante na cidade, o prefeito, que tem a máquina, de qualquer forma, é um nome também forte a disputar a eleição. Como é que o senhor está vendo o cenário eleitoral de 2016? Dessa leitura descompromissada. Acho que a gente tem grandes candidatos, temos grandes nomes, cada um com uma história importante e um perfil diferente do outro. Eu acho que eu tenho a minha marca, né? A marca da juventude, a marca da vontade, da realização, do foco no trabalho, e tem uma marca importante na área de gestão, que é a eficiência da entrega por onde eu passei, né? Eu acho que as principais marcas desse governo hoje estão relacionadas ao trabalho que eu pude desenvolver na Prefeitura de Vitória, né? A primeira passagem como secretário de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana, nós temos aí os projetos mais bem avaliados desse governo, projetos esses que eu coordenei como secretário dessa pasta. Então eu posso elencar para vocês aí inúmeros deles: a coordenação dos projetos cicloviários da cidade, a implementação da ciclofaixa de lazer, das ciclovias na Praia de Cambori, da ciclovia no centro, na região do Porto, da ciclovia na Munir Hilal, da licitação de 1000 paraciclos na cidade e inúmeras outras intervenções que tornaram Vitória uma cidade referência, né, e protagonista nessa discussão da mobilidade num meio de transporte alternativo. Aí eu posso navegar com você. Você tem visto na cidade a transformação que tem sido a iluminação pública na cidade, com a implementação das lâmpadas de LED, com o modelo de iluminação cênica, ou seja, estamos modernizando o parque de iluminação na cidade, estação que eu conduzia na Secretaria de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana. Ainda tem muito mais, muitas coisas, até assuntos às vezes controversos, que têm ônus, como é o caso da implantação do rotativo. Hoje é um sucesso na cidade, muito pedido pelas comunidades, a ampliação da sua implantação, e temos em Vitória a maior outorga, que é o repasse que a empresa faz para o município, numa licitação dessa de rotativo, do Brasil. Essa, junto com intervenções viárias importantes, como a implantação do sistema binário em Jardim Cambori, tornaram o governo com uma marca importante. Eu me considero protagonista de todas elas, e na área ambiental me tornaria um grande protagonista, entregando para a cidade 3 novas unidades de conservação, por exemplo, entre outros projetos. Já que o senhor tocou na questão de mobilidade urbana, o senhor deve ter acompanhado, todo mundo ficou bastante assim perplexo com o revés que foi a implantação do programa Integra Vitória. O senhor que tem toda essa experiência na Secretaria de Transportes, como que o senhor viu? Assim, foi um equívoco do prefeito? Foi um equívoco, sob vários aspectos. Primeiro, do ponto de vista técnico. Eu ainda não recebi as informações do requerimento de informações que eu enviei para a Prefeitura, mas eu solicitei todos os estudos e projetos feitos para a implantação do Integra Vitória. Estudo de origem e destino, quem assina esses projetos, quem assina os estudos que levaram a essas mudanças de linha, como é que eles se deram. Então, do ponto de vista técnico, nós temos um problema, porque inicialmente a discussão que nós fazíamos lá atrás com relação à integração do sistema de transporte coletivo na cidade, ela levava em consideração a implantação dos corredores exclusivos para ônibus na cidade, a implantação do BRT, a integração do sistema municipal com o sistema intermunicipal e um modelo de linhas alimentadoras e linhas troncais que tornavam o tempo de espera do morador, do cidadão que usa o transporte coletivo no seu bairro, na sua comunidade, muito menor do que o que ele tem hoje,
e obviamente no transbordo ele também teria um tempo de espera muito menor do que ele tem hoje, e o deslocamento seria muito menor, porque ele pegaria um corredor exclusivo, né? Então essas questões técnicas, elas entregavam ao cidadão, além da possibilidade de se deslocar pela região metropolitana pagando uma única passagem, muito mais conforto, muito mais segurança, diferente do que acabou acontecendo na cidade. Na sua gestão, então, nunca foi discutido projeto semelhante a esse? Vocês nunca... Esse projeto nunca foi discutido na minha gestão. Aliás, quando eu era secretário de Meio Ambiente, eu participei de uma reunião, fiz uma série de ponderações com relação à implantação desse modelo, desse projeto, sugeri, inclusive, que fosse feito um projeto piloto numa comunidade apenas, onde só uma linha de micro-ônibus atuava, para que a partir desse projeto piloto, isso pudesse virar um case de sucesso para o restante da cidade e essa implantação pudesse se dar de forma gradual. Mas isso eu falei do ponto de vista técnico. Do ponto de vista político, o principal erro foi implantar o projeto sem nenhuma discussão, sem nenhum debate com a sociedade, principalmente com as comunidades impactadas. Durante esse período de implantação do projeto, o que nós percebemos em todas as reuniões e audiências que nós fizemos e participamos a convite das comunidades, é que toda a cidade disse que ela não sabia o que estava acontecendo porque ela não participou da discussão e do debate com relação à implantação desse projeto. Não é à toa que ele acabou sendo desfeito, e um modelo inteligente de integração acaba ficando com a marca prejudicada em função dessa proposta equivocada que foi apresentada para a cidade. Voltando à questão política, a gente tem observado na Câmara uma elevação da temperatura, né, nos debates entre os vereadores, inclusive discutindo sobre mudanças de quadros de partidos, né, já pensando em formação de chapa. Como é que você está vendo esse processo dentro da Câmara? Um termômetro foi em função do prazo que a legislação anterior imputava de 1 ano antes de filiação para quem vai disputar a eleição. Então existia um prazo aí até o dia 2 de outubro que deixou a turma um pouco mais ouriçada, principalmente os presidentes de partido ou os vereadores que não conseguiram, em função da sua atuação e durante todo esse período que tiveram, fazer a montagem dos seus partidos para a disputa eleitoral. Há um cenário de fragilidade muito grande de muitas dessas lideranças, em que só resta a elas uma coisa hoje: trocar a filiação por cargos comissionados, né? Ou na Câmara ou no Executivo, o que é muito perigoso, na minha opinião. Isso é um crime eleitoral, que é você abusar do poder econômico e, nesse caso especificamente, usando o dinheiro público para financiar esse tipo de arranjo político. Então, eu estou bastante atento a esses movimentos, né, de candidatos filiados num partido político que eventualmente possam trocar para outro partido político e que ganhem como consequência disso algum cargo comissionado no Executivo Municipal. Agora, em março, vai abrir a janela para troca novamente para vereadores. Você acha que vai elevar novamente a temperatura na Câmara? Vai piorar a situação, você acha? Eu acredito que sim. Eu acho que, me parece que alguns compromissos que haviam sido feitos não foram honrados até esse prazo do dia 2 de outubro. Teve gente dando graças a Deus a mudança na legislação que deu um prazo maior, um respiro maior, em alguns casos a oportunidade de barrigar alguns aliados políticos por mais 6 meses. Então eu acredito piamente que no próximo prazo teremos aí a temperatura mais elevada lá no Legislativo Municipal.